falar de GB de novo, Getúlio Vargas, agora falar do governo provisório. Vamos lá. Bem, já falei, né, de 30 a 34. Vale lembrar aqui, ó, lembra disso? Nós estamos numa república oligárquica antes do Getúlio, que nada mais era que os grandes fazendeiros, né, que estavam no poder. É um governo de elite, que governa para a elite, e aí a gente vai ter pipoco de revolta rural, né, revolta urbana, que eu trabalhei com vocês, por exemplo, revolta rural, Canudos, Contestado, enfim, revolta urbana, a gente vai ter o movimento operário, que eu trabalhei com vocês, enfim, até mesmo a própria elite vai ter uma revoltinha aí, que a gente, não é que a gente pode falar de revolta, né, mas enfim, mas é insatisfação, né, que vai ser a Semana de Arte Moderna. A gente tem que lembrar que essa época é a política café com leite, né? Lembra disso? Ora era um presidente paulista, ora um mineiro. E aí o Washington Luiz, né? Que eu já falei dele no outro vídeo, que eu prometi, eu vou cumprir. Olha aqui, gente, o Washington Luiz. Aqui justamente é o quê? No Tietê, tá? E aqui é a inauguração da Estrada dos Romeiros em 1922. E em terras cabreuvanas, eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, a nossa matriz, Nossa Senhora de Piedade, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui um desfile, ele andando pelas ruas de nossa cidade. Muito bem, continuando, voltando aqui, então o que aconteceu? O Washington Luiz vai apoiar o Júlio Prestes, que era outro paulista, e que vai ter a vitória, mas eles vão acusar justamente eles de fraude nas eleições. E aí, o povo do Minas Gerais ficou muito bravo, juntaram-se junto com os tenentistas e com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, o Getúlio Vargas, e vão formar a Aliança Liberal, tá? E aí essa Aliança Liberal, né, que vai justamente criticar essa fraude eleitoral, criticar o governo, né, o oligárquico e tudo mais, a gente vai ter também outro fato que vai ser o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, tá, que era no Recife. E aí a gente vai ter justamente o quê? Vamos depor esse presidente. A gente vai ter a Revolução de 30, que nada mais vai ser do que um golpe de Estado. Getúlio Vargas entra no poder. Vamos lá. Aí esse governo provisório, a gente vai ter a centralização do poder no Getúlio. Ele vai anular, né, a Constituição, né, de 1891, se não me engano, a segunda Constituição brasileira. E vai substituir os cargos de interventores. Os cargos políticos por interventores. Aquilo que eu falei lá do Renato, lembra lá? Eram pessoas de confiança dele que ele vai colocar, né? Seja prefeito, seja governadores, tá bom? Antes desse governo existiu a crise econômica, né? Em 1929, que eu vou trabalhar com vocês. E aí, principalmente, a queda de importação do café. O café era o nosso produto carro-chefe e a gente dependia muito do capital estrangeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai queimar, gente, queimar mesmo, 78 milhões de sacas de café. Por quê? Os Estados Unidos estava quebrado, não ia comprar mais o café. O que ia acontecer com o preço do café? Cair. Então, para não ter tanta produção, né, excedente, ele queima para evitar a queda dos preços do café. E aí ele fala, poxa, não, a gente não pode depender só da agricultura. A gente precisa fazer alguma coisa. Então ele vai o quê? Começar a investir na industrialização, substituir as importações também, tá? E vai criar os ministérios da educação, da saúde, do trabalho, da indústria e do comércio, tá? E com isso, como ele vai querer incentivar a industrialização e assim, não que ele vai deixar de lado a produção agrícola, mas ele não vai ser mais prioridade para ele a produção agrícola, ele vai ter uma briga com as oligarquias paulistas, não os fazendeiros de café, né? E sem dizer também que os fazendeiros de café, os oligarcas paulistas aqui, eles queriam um interventor paulista, ou seja, alguém daqui governando. E não a pessoa que ele pôs, que se eu não me engano, era um cara do Nordeste, não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, só para vocês entenderem. E que fosse também civil, que não fosse militar, tá? E eles queriam também o quê? Um novo código eleitoral, tá? Onde, faltou um L aqui, viu gente? Depois eu arrumo.
onde o voto seria secreto, obrigatório, e também eles lutavam pelo voto feminino, tá? E aí a gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 32, tá? Com o movimento MMDC, que nada mais foi, né, de numa manifestação em 23 de maio, foram mortos esses 4 jovens, Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo. Então esses jovens foram o símbolo da Revolução Constitucionalista. Eles queriam então uma nova Constituição, uma nova lei para o país. Foram mais ou menos 200 mil homens, tá? Inclusive com uma ala que chamava Legião Negra, de participação de negros nessa revolução, e algumas mulheres, viu? Não só enfermeiras, mulheres mesmo lutando. Teve trincheiras, viu, gente? Trincheiras, aqueles buracos no chão em territórios paulistas. São Paulo não tinha muito dinheiro para custear isso, então eles começou uma campanha Ouro para o Bem de São Paulo. As pessoas deram aliança, deram correntinhas, enfim, para custear, né, a essa revolução, tá? Foram mais ou menos 87 dias de combate e nós tivemos 934 mortos. Por isso o feriado de 9 de julho que nós temos. Outra curiosidade, vocês não vão acreditar. O avô do meu marido, por parte do pai dele, lutou na Revolução de 30. E outra pessoa que também lutou foi o avô do Vitor, não o Renato. Agora, o pai da mãe dele, né, do Vitor, do Bugrinho, também lutou na Revolução de 30, tá? Essa revolução, fica claro que ela vai ser sufocada, porém, os paulistas vão se sentir vitoriosos, porque logo depois, em 34, a gente vai ter a Assembleia Constituinte e a Constituição, tá? Aí, só a título de curiosidade também, olha, aqui, ó, são alguns cartazes da época, tá vendo? Ó, Paulistas às armas, aí MMDC, tá vendo? Que eram os jovens mortos, né? Aqui a enfermeira, né? A convocação de enfermeiras, né? Olha lá. Você tem o dever de cumprir, né? Aqui, ó, aquela campanha que eu falei, ó, Ouro para o Bem de São Paulo. Depois, mais pra frente, vai ter Ouro para o Bem do Brasil, mas a gente chega lá. E aqui, tá vendo, ó, o símbolo, né, da Revolução de 30, o MMDC, tá? Aqui também, olha, algumas fotos, ó, né? As trincheiras que eu falei pra vocês, olha, né, que eram os buracos nas terras, na terra, né? As trincheiras, fotos de combatentes. E aqui, a participação das mulheres que eu falei pra vocês e a Legião Negra, né, a participação dos negros, né? Essa nova Constituição, né, as características dela vai ser o quê? O voto secreto feminino, né? Aqui vai ter a primeira deputada, Carlota de Queiroz, se eu não me engano. Aí pessoas maiores de 18 anos e alfabetizadas podiam votar, né? Não é mais voltado a questão de dinheiro e tudo mais. Apesar que, vamos falar a verdade, nessa época, para ser alfabetizado tinha que ter dinheiro, né? Mas tudo bem. Federalismo, presidencialismo, mandato de 4 anos, né? Outra característica, nacionalismo econômico. Aqui vai ter um ganho para a educação, que é o ensino primário gratuito, tá? E a proibição ao trabalho infantil, né? Lembra que isso também foi um dos pedidos lá no movimento